Olá, gatas, garotos do canal Partos Cursos, tudo bem com vocês? Olha a Cris aqui de novo, dando uma passadinha no canal, pedindo para quem nunca se inscreveu, é sua primeira vez aqui no canal, vamos lá, se inscreva, dê um joinha, assista todos os vídeos até o final, se gostar, compartilhe, mostre ao YouTube que meu conteúdo é bom, é de qualidade, para que eu tenha mais publicidade dentro do YouTube. Bom, nesse novo bloco aqui no canal, eu venho trabalhando sobre métodos contraceptivos. Para quem não me conhece, eu trabalho há 10 anos na linha de frente de maternidade. Dentro desses 10 anos, tive a oportunidade de atuar um ano em programa de saúde da família na cidade de Bonito, Bahia. No PSF Santo Antônio, 3 meses, e no PSF Centro durante 7 meses. Onde atendemos saúde da mulher, saúde da criança, saúde do homem, coleta de preventivo, né? E tinha toda segunda-feira o atendimento à tarde de planejamento familiar. O que é planejar a família? Ter um planejamento familiar. É a mulher, o homem ou o casal buscar a unidade de saúde da família na figura do médico ou do enfermeiro que ali vai atender para estar planejando, buscando quantos filhos querem ter ou a tomar a decisão de ter ou não filhos. Então, você que tem uma UBS, um PSF mais perto de você, marca a sua consulta, a sua avaliação com o enfermeiro. Você que tem filha em idade fértil, você que tem filho em idade fértil, que ainda não iniciou ou que já iniciou a vida sexual ativa, busque conhecimento para que esse jovem, esse adolescente tenha, vamos dizer, a destreza de entender o que é a família, entender se decidir se quer ou não ter filhos. Estamos aqui num programa de saúde da família para estar acompanhando e ajudando esse jovem nesse entendimento. Então, falar de métodos contraceptivos, nós temos métodos comportamentais, métodos hormonais, métodos de barreira e outros métodos que são utilizados desde a antiguidade. Os métodos contraceptivos, ele vem muitos tempos, desde a Idade Média, existem métodos que são utilizáveis para ter o controle de natalidade. A população indígena utilizava de várias ervas, vários métodos para estar tendo esse controle de natalidade. A igreja católica durante muito tempo foi um método de barreira para concepção e contracepção de crianças, né? A igreja colocava, por exemplo, que o sexo era feito somente para procriar. E além de todas as nossas crenças que utilizamos aí desde a época da nossa avó, bisavó e tudo que vem nos contado durante o decorrer da vida. Bom, o que é que as mulheres da antiguidade usavam? Já que a igreja autorizava, indicava como o único método contraceptivo viável seria a abstinência sexual. Bom, porém, não era um método tão seguro, né? Quais seriam os casais casados que teriam um longo período de abstinência sexual, ou seja, não fazer sexo somente para ter o sexo no ato reprodutivo? Então, era um método que não era muito confiável, né? Como a igreja tinha esse método de dizer, você tem que ter filhos, você tem que engravidar, você para não engravidar tem que fazer uma abstinência sexual, as mulheres buscavam suas próprias alternativas, Cris, para esse controle de natalidade, fugindo, vamos dizer de passagem, das regras da igreja daquela época. Então, pesquisando um pouco mais sobre os métodos medievais, né, da era antiga aí, encontrei na internet o persário de bronze, que na Roma antiga, ele teve de 200 anos antes de Cristo e 400 anos depois de Cristo. Então, foi um método muito bem utilizado. Temos aí do meu lado esquerdo, talvez do lado direito de vocês, esse persário de bronze, de ferro ou de madeira, certo? Que eles eram colocados dentro do canal vaginal da mulher
para resolver, diga-se de passagem, a incontinência urinária, certo? Acredito eu que esse persário foi a nossa evolução para o diafragma, que temos um método de barreira hoje. Ele era arredondado, né? Era colocado dentro do canal vaginal, com o intuito de fazer a barreira lá no colo do útero, para que evite que esse espermatozoide entre em contato com o útero. Hoje eu encontrei algumas imagens aí, eles de plástico, eles de silicone, né? Então era um método contraceptivo ainda utilizado na Roma antiga, e muitas mulheres ainda não seguras com esse método, que era apenas de barreira, utilizavam com ervas, embebiam, né, esse produto em ervas, que vocês vão ver um pouquinho mais lá na frente. O dispositivo intracervical, o DISC, em 1880, foi o primeiro dispositivo que foi colocado dentro do útero da mulher, passado-se pelo aquele canal cervical e introduzido lá, para evitar a concepção. Feito primeiro de ouro, em alguns casos de osso de animal, que era colocado dentro do útero dessa mulher, né? Para que fosse introduzido e evitado, no meu consentimento, assim, pelo que eu li, a inserção do óvulo na parede uterina, ok? E é a evolução do que a gente tem do dispositivo intrauterino, que é o DIU. Aqui eu trouxe essa peça, estava exposta no museu em São Paulo, que era um desses dispositivos, desse suspenso, desse disque que se colocava. Imagino eu que não tinha nessa época um esterômetro, né, que é um equipamento que utiliza para ver o tamanho do útero dessa mulher. Então se colocava ali à torta e à direita, sem o entendimento científico se aquela mulher tinha um preparo de útero para receber. Então muitas mulheres se sentiam mal, tinham infecções e acabavam tendo às vezes um bebezinho, abortamentos, vários abortamentos complicados por conta do uso desse dispositivo. Mas foi um método de evolução, né? Enquanto mais a ciência se estudou sobre o método contraceptivo, que chegamos os métodos contraceptivos que temos hoje. Bom, ainda falando sobre métodos contraceptivos, temos a esponja contraceptiva, que ela surgiu na década de 1910. Eu não sei se eu trouxe a imagem dela. Pense numa esponja de banho que eram colocados ali, embeberido, né, com outras ervas, e colocava-se dentro do útero da mulher horas antes do ato sexual. Também indicado para tratar infecções do aparelho reprodutor, né? Então, dentro dessas buchas que colocavam, era colocado óleo de cedro, óleo de salsa, arruda, ortiga, hortelã, suco de limões. Esses todos eram macerados, né? Criava-se aquele caldo e era colocado dentro dessa esponja. Pense numa esponja de banho, aquela esponja, né? As mulheres que tinham uma condição melhor compravam as industrializadas. As mulheres que não tinham a condição colocavam aquela bucha que a gente utiliza bucha vegetal para óleo de banho, embeberia nesses óleos, nesses preparos, e colocava ali no canal vaginal horas antes do ato sexual. Então foi um método muito utilizado. Hoje ainda me lembro que algumas mulheres utilizavam as duchas de higiene, né? Que era uma ducha que até vende no mercado ainda hoje, no Mercado Livre eu dei uma olhadinha, ainda vi, que era uma perazinha de metal com cabo assim preto, minha mãe tinha uma em casa, onde se fazia esses chás, esses banhos de assentos, estavam fazendo a introdução dessas ervas no canal vaginal, a fim principalmente de evitar a infecção, ou em mulheres pós-partos. As parteiras antigamente preparavam essas garrafadas, né, e ensinavam essas mulheres no período de pós-parto para estar lavando com essas duchas vaginais, essas esponjas embeberidas de todas essas ervas aí que eu citei, a fim de um processo de cicatrização no pós-parto. Imagine naquela época que não tinha
como se costurar. As mulheres tinham seus filhos e ali elas iam curar todas aquelas lacerações vaginais à moda antiga. Olha a esponjinha aí, essa esponjinha ela é uma forma industrializada, se entendia, né, que as mulheres que tinham a condição de comprar essa esponjinha industrializada. A mesma coisa era com o uso dos panos, né, utilizado para a absorção menstrual na época antiga, da Roma antiga, da época dos nossos antepassados. Algumas mulheres que tinham a disponibilidade compravam-se as almofadas feitas à mão por costureiras, com um colchonetezinho de algodão. E as mulheres que não tinham condição utilizavam aqueles panos e todo mês estavam lavando, secando, passando e reutilizando esses paninhos para a menstruação. Eu trouxe aí um potezinho, né, com várias ervas que as mulheres trabalhavam macerando, coava esse sumo dessas ervas e embeberia essa esponjinha aí, estaria introduzindo na vagina horas antes do ato sexual. Foi-se pensado também em 1910, ainda na época dos reis, né, que esses homens eles procriavam em grande quantidade e tinha muitos herdeiros. Então foi-se pensado nessa camisinha de intestino, né, de animal, de cabra, pensando na questão do não vamos dizer assim, acúmulo de filhos que tivesse direito à herança real, mas também utilizado por mulheres que se diziam da vida prostituta nessa época. Então foi a partir daí que foram se pensando em uma membrana que cobrisse a parte do pênis. Essa membrana ela era lavada, né, com água e sabão, ela era secada e guardada assim para a utilização do ato sexual. Então era uma coisa, digamos assim, artesanalmente, mas que era feito, fabricado e se custava dinheiro, ainda longe de atender a todas as necessidades, principalmente da classe média baixa naquela época. Bom, então, temos os contraceptivos. Em 1920 chegou aquela esponja que eu mostrei a vocês com espermaticida. Então já estavam sim desenvolvendo produtos industrializados com espermaticidas. Essas mulheres que tinham a condição, né, a oportunidade financeira, estavam buscando esses métodos e utilizando, comprando. Eu achei interessante, essa foi a única imagem que eu consegui captar na internet dessa época, de um método vendido em farmácias ou pelos barbeiros da época que passavam aí de portas em portas, em cidades, oferecendo aí essas novas atualidades. Com o passar do tempo, ainda em 1920, quando se pensou no DIU, no dispositivo que colocava de osso de animal, entre outras coisas, se pensou num tampão de borracha, como a imagem vocês estão vendo aí em cima, um pouco mais grosseiro, né? E que hoje, se a gente se vê numa imagem bem fixada como o diafragma, essa imagem rosinha logo abaixo. O diafragma ainda muito bem utilizado por muitas mulheres, associado ou não a espermaticidas. Aqui eu trouxe para vocês a evolução do DIU, que era feito de prata ou seda, esse círculozinho que vocês estão vendo, e esse outro DIU aqui feito de osso de animal. Então foi se pensando para chegar na evolução que temos hoje. Apenas em 1912 que foi desenvolvido através de pensando naquela camisinha lá feita pelo intestino dos animais, se pensaram, com a vinda da borracha, com a chegada do látex no Brasil, que se pensou sobre um preservativo de látex, que é o que temos hoje. Bom, estarei trazendo outras aulas demonstrativas para vocês, discutindo cada método contraceptivo. Espero que vocês tenham gostado de estar discutindo um pouco sobre o tema, porque somente em 1960 temos aí a chegada das pílulas anticoncepcionais. Minha avó tem 84 anos, salvaguarda. Ela teve 11 filhos, ela mora num povoado de Baixa Vistosa aí de Bonito, morou um tempo aí no povoado de Catuaba, tá? No povoado de Cristal, a família dela é direcionada ali, Guarani, Baixa do Cheiro. Então, minha avó, ela teve 11 filhos e somente teve a oportunidade de ter acesso à pílula anticoncepcional 7 anos
7 anos após o último filho, que minha tia hoje é a mais novinha, acho que tem em torno de 45 anos. Então, imagina, ela teve 11 filhos e meu avô é falecido há mais de 30 anos, 31 anos, se eu não me engano. Então, ela só conseguiu ter acesso à pílula anticoncepcional após 7 anos do último filho. E que ele pegava, naquela época, pegava o cavalo, o seu jegue, e caminhava de Baixa Vistosa, né, a Morro do Chapéu, a fim de fazer as compras de outras necessidades, e trazia essa pílula anticoncepcional para ela. Então, minha avó não teve mais que 11 filhos, porque teve esse acesso, e ainda muito difícil. E hoje, essa pílula anticoncepcional, existe bifásico, trifásico, monofásico, entre outros, estão sendo disponibilizados de graça na rede SUS. Então, gatas e garotos aí que estão buscando a não ter uma gravidez precoce, vamos lá, busque no posto, vamos aproveitar a oportunidade que temos hoje de ter tudo à nossa mão, tudo muito perto, coisa que a gente não teve antigamente. E pensando assim no anticoncepcional injetável, ele só passou a ser produzido no Brasil, pirem, garotas, a partir do ano 2000. Então, temos 21 anos aí de evolução ainda para o anticoncepcional de depósito, que temos a de 3 meses, que é o contraceptivos Depo-Provera, Contracept, e os mensais, que é Nesigena, entre outras marcas que utilizamos. Então, estarei aqui trazendo para vocês outras discussões de como tomar, de como fazer uso, de como entender como o seu corpo vai se adaptar ao método hormonal, não hormonal. Espero que vocês tenham gostado, né, de estar entendendo um pouquinho melhor sobre os métodos contraceptivos trazido aqui pelo canal Partos Cursos. Obrigada a quem assistiu a aulinha aí até o final. Se gostou, dê um joinha e vamos colocar aí sua dúvida, o que é que vocês querem que eu traga por canal. Agora com o novo aplicativo aí de aula interativa, espero trazer melhorias para vocês. Muito obrigado, se inscrevam no canal, agradeço a vocês, todos vocês. Beijo, me siga no Instagram, no Facebook e no YouTube.